8h34, a gente está de volta. O grande destaque do noticiário de hoje foi a morte do ator Tarcísio Meira. E em relação à morte do Tarcísio Meira, o Tarcísio Meira tinha 85 anos, ele havia sido vacinado 2 vezes contra a Covid-19, tomou a segunda dose da vacina, mas morreu em decorrência de complicações da doença, da Covid-19. Isso gerou em algumas pessoas a dúvida a respeito da eficácia da vacina. Algumas pessoas têm essa dúvida genuína, querem saber, poxa vida, por que uma pessoa que se vacinou 2 vezes acabou contraindo a doença e morrendo por causa dessa doença. Outras pessoas mais mal intencionadas começam a questionar a vacina aí por outros motivos. Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui conosco hoje a doutora Luana Araújo, infectologista. A doutora Luana Araújo chegou a assumir um cargo no começo do ano, o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde, mas depois ela acabou não assumindo efetivamente esse cargo. Ela foi indicada, mas acabou não assumindo, e teve muito destaque no depoimento que deu também à CPI da pandemia. Doutora Luana, muito obrigado por estar aqui conosco para ajudar a gente a entender um pouco o que acontece com a vacina. A pessoa tomou as 2 doses da vacina, mas contraiu a doença, acabou morrendo pela doença. Isso pode acontecer? Pode, mas enfim, antes de mais nada, bom dia, Mauro, bom dia, Muito Adriana. bom dia. Como vocês estão elegantes, gente. A Adriana está um espetáculo. Doutora, muito obrigada. E olha, Isso, que gente. são 8h30 da manhã, né? Se fosse mais Pois tarde. eu ia falar isso, a essa hora da manhã, mas que afronta. A gente diz o mesmo. Que bom ter você aqui na nossa casa, que é a Casa da Notícia e a Casa da Música Brasileira também. Eu agradeço imensamente, gente. Mas vamos lá para o assunto, para o tema que Mauro comentou. As pessoas precisam entender que a vacina é como se fosse o cinto de segurança do carro. Ela lhe protege, no caso de uma batida importante, ela te dá muita segurança de que você não vai sair pelo vidro do carro, que você não vai ter um desfecho pior com relação a isso. Mas se você mantiver o seu carro com o pneu careca, se você dirigir bêbado, se você não respeitar o limite de velocidade, é claro que o cinto não vai te salvar de tudo que puder acontecer. Então, é uma questão de compreensão de que a vacina é mais uma estratégia, né, que se soma às outras estratégias na tentativa de redução de risco na hora que você entrar em contato com o vírus. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala como é que a gente vai fazer para evitar que as pessoas adoeçam. Primeiro, é evitar que haja esse vírus circulando de uma forma tão livre na sociedade, né? Então, baixar um pouco esse índice de transmissão. E isso a gente vai conseguindo com essas outras medidas de precaução, com o uso da máscara, com o distanciamento, com a ventilação. Você vai evitando que as pessoas entrem em contato com o vírus e posteriormente adoeçam. Então, o que acontece com essas que tomaram vacina e que, infelizmente, fazem parte de uma estatística que é dramática, mas que existe, porque nenhuma vacina, como a gente acabou de comentar, é 100%, o que faz com que elas, especificamente, acabem evoluindo mal? É essa história de que a base delas não responde tão bem assim à vacina. Então, no caso, por exemplo, de um idoso, o sistema imunológico dele envelhece, a gente envelhece como um todo, envelhece nosso cérebro, envelhece nossa pele, envelhece os músculos, envelhecem os ossos, envelhece também o sistema imunológico e o sistema respiratório. Então, defender-se de micro-organismos patogênicos, quer dizer, daqueles bichos que causam doença na gente, fica cada vez mais difícil, e é por isso que o idoso vai, né, adoecendo com mais facilidade. E na hora que a gente dá uma vacina para ele também, quando comparado ao jovem, via de regra, responde um pouco menos. Então, nessas pessoas que respondem um pouco menos ao estímulo da vacina, é mais importante do que nunca manter as outras medidas de precaução. Mas os idosos não são os únicos nesse risco, né? Então, a gente está falando dos idosos, a gente está falando daquelas pessoas com uma comorbidade maior, então aqueles que naturalmente pegando a doença já teriam um risco maior de adoecer, a vacina reduz o risco deles também, mas eles já têm um risco basal mais aumentado. Os transplantados,
de órgãos sólidos, por exemplo, as pessoas que usam imunossupressores. Então, todas essas questões precisam ser compreendidas nessa visão mais ampla. A vacina é sensacional, a vacina salvou muito idoso nesse período que ela foi aplicada no Brasil. Então, não dá para você questionar a eficácia da vacina ou ignorância ou extrema má-fé. Agora, pior ainda é você usar um fato tão triste, né, para todos nós, seja para a família, seja para a gente como espectador, como fã, como cidadão, né, que admira a cultura do país, para difamar, né, ou para fazer uma campanha contra algo que tem sido fundamental nessa luta toda que a gente vem tendo. É verdade. Tem duas informações que são interessantes, né, para a gente refletir. Primeiro que o Tarcísio Meira recentemente teve enfisema pulmonar, o que pode agravar um quadro de Covid. Em segundo lugar, a gente precisa ponderar também que a mulher dele, a atriz Glória Menezes, tá se curando da Covid, né? Precisou ser internada, mas está se curando, ou seja, foi vacinada, adquiriu a doença, mas está se curando. Provavelmente a vacina ajudou nesse processo de cura também, né? Exatamente. É preciso que a gente não entre nessa questão aí sobre a eficácia da vacina. E a doutora Luana Araújo, que está conversando com a gente aqui, infectologista, já deu todos os dados, já explicou muito didaticamente como é que a vacina é importante para esse momento da pandemia. Mas a gente tem, assim, uma torcida organizada contra a vacina, né, doutora Luana? Não dá para chamar de torcida, né? Dá para chamar de organizado, mas de torcida talvez não seja exatamente o melhor dos substantivos, né? Assim, além do desumano, é além do cruel, é além do patético, do vergonhoso. Chega a ser, a mim, né, que não sou da área, mas a mim como cidadã, é criminoso você naturalizar uma campanha contra algo que a única coisa que precisa é ser mais bem compreendido pelas pessoas. Então, o papel de quem está do lado de cá, da saúde ou da ciência, é explicar 1000 vezes, mostrar que existem pontos de dúvida e mostrar que, porque essa é a ciência, né? A ciência, ela não tem essa característica que algumas pessoas talvez imaginam de certeza absoluta. Ciência é uma verdade relativa, e sempre de ponta, né? Quer dizer, é o máximo que eu consigo saber agora, mas isso pode ser derrubado amanhã por uma outra coisa que eu aprenda, ou que eu desenvolva, ou que eu descubra, e que mude essa verdade ali na frente. Mas ela não muda 180 graus, ela muda naquela direção. Então, por exemplo, a gente está aí, né? 2 doses de vacina, a gente sabe que é extremamente eficaz nesse período todo que a gente está lutando contra a Covid-19. A gente sabe também que 2 doses são eficazes, mas elas não são suficientes em si. Quer dizer, eu preciso da máscara, eu preciso do distanciamento, eu preciso da ventilação natural, da higiene de mãos. Isso todo mundo sabe. Mas já tem algum tempo, por exemplo, que a gente entende que esses grupos aí que eu citei, principalmente os transplantados, por conta da medicação imunossupressora, inclusive que eles usam, né, por um período indefinido, eles respondem menos à vacina. Então, eles estão sob um maior risco. Aí, hoje o FDA americano anuncia que vai dar uma terceira dose de vacina para este grupo, que os outros ainda não precisam, dentro do contexto deles lá, mas que para esse grupo vai dar uma terceira dose. Então, vocês vejam, a gente vai avançando no conhecimento e as pessoas não vão tendo dúvida, então 2 doses não funcionam para ninguém, por isso que eles vão dar uma terceira. Não, não é. Vamos contextualizar, vamos entender o que está acontecendo, vamos tirar os interesses político-partidários da história, vamos falar sobre a vida das pessoas. Então, na hora que a gente faz isso, as pessoas compreendem o que você está dizendo. Agora, quando elas são incitadas ou quando elas são manipuladas numa direção diferente, isso é, no mínimo, de uma crueldade inacreditável. E, doutora Luana, por falar em terceira dose, a senhora acha que a gente caminha naturalmente para isso, para uma terceira dose ou para doses de reforço anuais?
Pois é, Mauro, ó, pensa comigo como é que essa história do vírus funciona, né? Ele é um vírus RNA. O que que significa isso? Significa que ele tem uma natureza que o coloca muito facilitado para sofrer mutações. Então, quanto mais livre é essa multiplicação do vírus, mais ele vai mutando. Isso é da natureza dele. Ele não precisa de nenhuma pressão externa para mutar, para escapar. Ele não precisa disso. Ele até pode sofrer isso, mas ele não precisa disso. É da natureza dele, a cada vez que ele se multiplica, errar um pedacinho dele. E aí, conforme esses erros que a gente chama de mutação vão se acumulando, ele vai formando novas variantes. Então, esse é o primeiro conceito que precisa ser entendido. O segundo conceito é que essas mutações e essas variantes, de novo, também num processo evolutivo natural de qualquer espécie, tendem a ser selecionadas naturalmente em direção a características que sejam benéficas evolutivamente para o vírus. Porque o que o vírus quer é a mesma coisa que qualquer outra espécie, ele quer se perpetuar. Então, o que faz com que ele tenha mais chance de se perpetuar? É ele ser mais transmissível, porque aí ele passa mais fácil de um hospedeiro para outro hospedeiro, e aí ele se multiplica nesse outro e se perpetua ali, e dali ele sai e se perpetua em outro, e assim ele vai indo. Então, transmissibilidade é uma característica que é natural desses vírus de irem ganhando ao longo do tempo. Agressividade, letalidade não é interessante para o vírus, porque se ele mata rapidamente aquele hospedeiro, ele não consegue passar para outro. Então, a tendência natural é que esse vírus vá alcançando um equilíbrio entre letalidade e transmissibilidade, quer dizer, no tanto que ele consegue passar rápido para outros hospedeiros e o quanto que ele mata esses outros hospedeiros. A gente ainda não tem esse equilíbrio para o SARS-CoV-2. Então, é possível que essas variantes que venham por aí ainda tenham um grau de letalidade maior? É possível. Não é o caso. A gente não tem como afirmar isso com relação à Delta, com os dados que a gente tem até esse momento. A gente tem que ela pode ser um pouco mais agressiva do que outras, mas falta ainda solidez para afirmar isso. Mas ela é 1000 vezes mais transmissível do que o vírus original, do que o vírus selvagem. Vejam em 1 ano e meio o que aconteceu com a evolução desse vírus. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque na hora que a gente fala de vacina, para um vírus que muda com muita facilidade, eu tenho algumas opções, né? Em tese, teoricamente. Se eu pegar o vírus completo, o vírus inteiro, e oferecer esse vírus inteiro para alguém, como, por exemplo, uma infecção natural, o que a gente vem observando é que existe uma imunidade parcial e transitória que esse indivíduo desenvolve com relação a essa variante, e aí o que acontece é que para as outras, essa imunidade não parece ser extremamente forte. Então, é por isso que a gente vai vendo os casos de reinfecção. Uhum. No caso das vacinas, o que elas tentam fazer? Elas tentam pegar aquela parte do vírus que muda menos. É como se, vocês estão me vendo, né? Então é como se eu pegasse isso daqui, esse carregador, eu pego esse carregador, tá? Isso aqui é o vírus. Então é como se o vírus mudasse muito na região desse cabo. Cabo menor, cabo maior, cabo vermelho, cabo amarelo, com uma ponta diferente, mas esse pedacinho aqui mudaria menos. Então a vacina foca em entregar esse pedacinho aqui para o sistema imunológico, para que quando isso aqui entre no corpo da gente, independente do tamanho desse cabo ou da cor dele, o organismo consiga entender que isso aqui faz parte do vírus e ataque. Essa questão de você focar numa parte que muda menos parece ser mais interessante em proteger a pessoa de diversas variantes. Porque se muda menos, ela consegue reconhecer melhor. Só que, se isso começar a mudar com muita tranquilidade, muita facilidade, isso daqui pode virar um quadrado. Essa peça e aí, se isso virar alguma coisa, esse redondo virar um quadrado. E aí, ao invés de eu conseguir reconhecer esse redondo com facilidade, esse quadrado não vai ficar tão simples assim. E aí eu precisaria de uma nova vacina que ensinaria que esse quadrado, então, é parte de um vírus que deve ser controlado pelo organismo. Então, é essa ideia de você ter vacinas que atualizem essa nossa
essa nossa proteção, mas isso eu estou falando de acordo com as variantes, tá? Então, é possível que a gente tenha uma vacinação anual? Quanto mais desigual for a distribuição da vacina, quanto mais gente tiver que não tenha tomado a vacina, maior a chance de novas variantes virem aparecendo e elas eventualmente conseguirem escapar das vacinas atuais ou do nosso sistema imunológico atual. Então, esse é um problema. Agora, com relação àqueles grupos que são mais vulneráveis, esses, como eu falei agora dos transplantados, esses talvez precisem de um reforço, não é uma atualização da vacina, é um reforço neste momento ou num momento breve, para que eles continuem sendo protegidos no momento em que a disseminação viral está muito grande de novo, né? E a gente está aí com a introdução da Delta, enfim. Então, são estratégias diferentes. A gente está conversando com a doutora Luana Araújo, infectologista. Estamos falando aqui sobre esse momento na pandemia no Brasil. Ela explicando para a gente sobre a terceira dose, sobre o impacto das variantes. E aí eu queria entender, doutora Luana, se nesse momento da pandemia, nesse contexto, né, com essa evolução que a gente está tendo e até com esse número de vacinados que a gente tem no Brasil, se a gente teria que ter também, acompanhar também mudanças na estratégia de tratar essa pandemia. O que a gente devia estar fazendo nesse momento para que esses números fossem consolidados, para que a gente conseguisse realmente resultados efetivos em relação à vacinação, em relação à diminuição do número de mortes e de impactos, né? Adriana, a gente teve uma grande vantagem na condução da pandemia, por mais tosco que talvez isso soe, mas a gente teve uma vantagem que foi o fato da pandemia levar 3 meses para chegar aqui. A pandemia, né, o vírus começou a atacar na China em novembro, dezembro de 2019, começou a se espalhar pela Europa lá para janeiro de 2020, mais ou menos. O nosso primeiro caso foi no final de fevereiro de 2021. O que deu para a gente praticamente aí, no mínimo 2, né, mais ou menos 3 meses, para que a gente conseguisse preparar um sistema de saúde que é excepcional, que tem seus problemas, não tem ninguém achando que, né, tapando o sol com a peneira, não é isso, mas tem ferramentas que são completamente inovadoras quando você fala de um sistema para 200 milhões de habitantes, né? Coisas que outros países ao redor do mundo não conseguem fazer, a gente tem muito estabelecido e sólido, que é, por exemplo, a nossa atenção primária. Então, a gente teve algumas possibilidades, né, de raciocínio um pouco melhor sobre como é que a gente ia usar esse sistema. A gente tem praticamente 350 mil agentes comunitários de saúde e de combate a endemias no país, o que é uma força de trabalho excepcional, que conhece a comunidade como ninguém, e a gente não fez uso dessa categoria. A gente não investiu em testagem, que é uma estratégia basal na luta bem-sucedida de outros países contra a Covid. A gente, na verdade, ignorou muitas das boas características que a gente tem do sistema e se apoiou em outras de uma maneira pouco interessante. Então, por exemplo, a gente tem um Programa Nacional de Imunização que é uma força da natureza, né? Tem 40 anos, de uma solidez, de uma robustez que não tem em outro lugar. A gente oferece para 200 milhões de habitantes, independente da situação socioeconômica, independente de onde ele esteja no país, independente do status vacinal dele, em qualquer circunstância, a gente oferece para 200 milhões de pessoas todas as vacinas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e algumas outras completamente gratuitas no ponto, né, de atendimento. Isso faz parte já da cultura do brasileiro. Então, o PNI, Programa Nacional de Imunização, deveria ser não só bem utilizado, como exaltado,
nesse período todo. O que aconteceu se a gente olhar para o país como um todo e para os seus pequenos, e para os estados, enfim, para regiões menores? A gente viu que o PNI foi dilacerado, no sentido de que ele foi questionado, as vacinas são questionadas publicamente, né, por todas as categorias envolvidas nas administrações. A gente perdeu uma oportunidade enorme de educar as pessoas com relação à vacina. Então, estou eu aqui, estão vocês aí, fazendo um papel que deveria ser centralizado e organizado pelas administrações públicas. Vamos educar as pessoas com relação à vacina, porque aí elas voltam com uma segunda dose, né? A gente não deveria estar fazendo campanha no rádio, na televisão, use máscara, vá tomar sua vacina, tome a segunda dose. Campanhas maciças, assim, né? Não tinha que ter mais isso, não? Mas, pois é, Mauro, mas isso significa que a gente teria uma unidade, um comando. A gente não teve uma unidade. A gente teve uma briga por comando e a gente teve uma rede de desinformação. Pior do que a pandemia para a gente é o que a gente chama em inglês, né, em português, eu não sei se essa palavra pegou, mas é a infodemia, que é a pandemia da desinformação. Então as pessoas, é natural que as pessoas questionem, já seria natural, né, porque não é parte do dia a dia delas esse desenvolvimento científico, essa incerteza, o medo, o desespero da doença, as perdas, é absolutamente natural. O que não é natural é a gente não enfrentar isso de uma forma unificada, clara, concisa, direta, falando uma língua que as pessoas todas entendam, porque o benefício é para todo mundo. O benefício não pode ser para uma parte ou para outra. Então, quando as pessoas se arvoram o conhecimento, isso é uma outra coisa que dá um desespero, né? Que você fala assim, não, só eu que sei, ninguém mais sabe. Aí você olha para o resto do mundo e fala, gente, mas o resto do mundo está fazendo diferente. Isso não seria, no mínimo, um tanto arrogante, né? Da gente fazer isso? Então, essas atitudes que trazem uma vulnerabilidade para a nossa população e uma dificuldade que são bastante complicadas. Então, assim, por exemplo, nesse momento, além de não poder dar palco, e é isso, né? Não é nem uma questão de oportunidade de divulgação, mas é palco. Para essas iniciativas grotescas desinformadoras, a gente devia estar fazendo uma mega campanha e fazendo, por exemplo, uma busca ativa de quem tomou a primeira dose e não voltou. A gente tem esse registro, então vamos lá, escuta, vovó, vovô, senhora, assim, criança, né, assim, né, adolescente, você não voltou por quê para tomar a segunda dose? Eu tive efeito colateral. Mas qual que você teve? Eu tive um pouquinho de febre e dor no corpo. Mas olha, a segunda dose, os dados mostram que faz muito menos isso do que a primeira. Vem cá, a gente lhe ajuda, olha, te dá você já pode tomar um remédio logo depois de tomar a vacina para evitar que você tenha isso de uma intensidade maior. Conversa, tira as dúvidas, a pessoa volta e toma a segunda dose, uma vez que a gente sabe que só 2 doses protegem de forma concreta. Então, assim, o caminho é muito claro, não tem, nesse sentido, não tem dúvida. Então, essas dúvidas surgem nesse conflito de interesses. Agora, o quanto que a gente continua... tem uma frase em inglês, eu lamento que eu não sei exatamente de quem mas diz assim, não pergunte ou não questione por que com todo respeito ao palhaço, é o circo, tá? Mas é só a ideia do negócio. Não questione por que o palhaço continua fazendo palhaçada. Questione por que você continua indo ao circo. É isso, né? A gente precisa questionar por que a gente ainda está alimentando esse tipo de situação, e eu não estou me referindo a uma pessoa, não estou me referindo a uma corrente, não é nada disso, eu estou me referindo à desinformação. E essa desinformação vem de múltiplas fontes, a gente não pode dar palco para desinformação quando as pessoas continuam morrendo. As pessoas falam hoje, Mauro e Adriana, a curva está ótima, são só 900 óbitos por dia. Gente, são 900 pessoas morrendo. É assustadora. Sabe, assim, não é possível que as pessoas considerem isso uma coisa normal quando essas mortes, pelo menos em 3/4 delas, são evitáveis.
evitáveis. 3 Então, assim, quartos. não. É bastante. Esses foram os números que foram levados, por exemplo, à CPI pelo Dr. Pedro Halal, né? Luana. Enfim. Olha, eu sinto até interromper, a gente está em cima da hora aqui para terminar o jornal. Muito obrigado, a gente agradece muito a infectologista Luana Araújo. Já fica o convite para você voltar à Nova Brasil FM, ao Nova Manhã, até para cantar um pouco para a gente também, porque aqui é a casa da música brasileira. A gente sabe que você é uma excelente cantora. Volte também para cantar. Com muito orgulho. Mas acima de tudo, a gente agradece muito pelos esclarecimentos, pelas palavras da médica infectologista Luana Araújo. Luana, muito obrigado, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço imensamente a vocês a oportunidade, espero que vocês continuem levando informação decente para as pessoas e música boa, porque as duas coisas curam. Beijo para todo mundo, um bom final de semana.